Já pensou em ter um guia completo das casas astrológicas? Vem comigo! Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? A astrologia vai muito além de signos e planetas. Ela também tem as casas astrológicas. Mas calma, não se preocupa, não é tão complexo assim. Vem comigo que eu te explico tudo. Oi pessoal, eu sou a Kim Lins, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais, e estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes desse vídeo começar, eu já quero trazer uma super dica para você. Eu vou falar sobre as 12 casas astrológicas. Para você aproveitar ao máximo o conteúdo, é muito legal você ter em mãos o seu mapa astral. Então, se você já tem ele aí, bora lá! E se você ainda não tem, não se preocupe, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. O link vai estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Então vai lá, gera o seu mapa e descobre todas as posições dos astros no seu céu de nascimento e aí volta pra cá, porque eu tenho muito para contar para vocês sobre as casas astrológicas e quero saber quais são os insights que vocês vão ter. E fica comigo até o fim que eu tenho uma segunda super dica para você. Mas afinal de contas, o que são as casas astrológicas? Eu gosto sempre de pensar a astrologia como uma linguagem. E para aprender a falar astrologuês, você precisa conhecer o alfabeto da astrologia, que é justamente os signos, os planetas, os aspectos e as casas astrológicas. Então, hoje a gente vai fazer esse guia completo das casas astrológicas, que são áreas de experiência da vida. Então, talvez você conheça a ferramenta Roda da Vida, do coaching. Eu lembro que quando eu conheci essa ferramenta, eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser no mapa astral, porque tem uma semelhança muito grande. A Roda da Vida, especialmente aqui eu trabalho no processo de coaching, ela tem 12 áreas da vida e é um momento ali para você avaliar como é que você tá naquela área da vida e como você gostaria de estar, né? E fazer ali uma reflexão sobre isso. E o mapa, então, ele possui essas 12 áreas da vida e que você pode ter muitas informações sobre cada uma dessas áreas através do seu mapa astral. Então, hoje a gente vai passar aí por essas 12 áreas da vida, conhecendo um pouquinho de cada experiência. Então, começando pela casa 1, uma casa que está associada ao ascendente. Essa casa pode nos trazer informações importantes sobre o nosso nascimento, né? Sobre o processo ali do nascimento, sobre a nossa infância, sobre as nossas primeiras experiências. Essa casa fala de como a gente lida com as primeiras experiências da nossa vida. Então, como a gente lida com algo que a gente está fazendo pela primeira vez. Então, tanto fala do impacto que alguma coisa tem em nós pela primeira vez, quanto também o impacto que a gente leva para o mundo, né? Já que é uma casa que está muito associada ao ascendente, para mim eu sempre falo, né, que o ascendente ele é como se fosse aquela porta do faroeste que abre para dentro e para fora, no sentido desse impacto de como a gente recebe as coisas, mas também o impacto que nós geramos nas pessoas ao nosso redor. Então, é uma casa que vai falar do nosso estilo, da nossa forma de ir para o mundo, do nosso poder de autoafirmação, né? Como é que a gente se afirma e se coloca no mundo, como a gente vai atrás daquilo que a gente quer, né? É uma casa que fala do eu, minhas coisas, o que eu quero, os meus desejos, as minhas vontades, são os nossos projetos pessoais. Então é uma casa que fala de identidade e todas as informações que a gente tem ali podem nos dizer sobre coisas que a gente se identifica e que vão criando o nosso estilo
pessoal. E a casa 2? A casa 2 é uma casa que fala do valor do meu trabalho. As informações que a gente tem ali nos contam sobre quais são as nossas habilidades, os nossos dons, tudo aquilo que pode agregar valor ao nosso trabalho para que a gente possa produzir mais. Então, fala de produção de recursos, de dinheiro, mas também fala de administração de recursos. Então, como eu administro o meu dinheiro, mas também como eu administro qualquer outro recurso que eu possa ter. É uma casa que fala, então, de trabalho, de produtividade e de finanças. E a casa 3? A casa 3 é uma casa que está associada aos pequenos estudos e pequenas viagens. Como assim pequenas? É a ideia de tudo aquilo que está ao alcance das nossas mãos. Então, uma pequena viagem é uma viagem para uma cidade perto, uma cidade que eu posso ir de carro, de ônibus, de bicicleta, enfim, algo que está ao alcance das minhas mãos. E que não é uma grande mudança cultural, é simplesmente um arejar a cabeça, respirar realmente novos ares. E significa tudo aquilo que está ao nosso redor, então é o nosso bairro, a nossa vizinhança, essas relações também, com essas pessoas, então relação com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, primos, irmãos ou colegas, colegas de algum curso. E aqui a ideia dos pequenos cursos seria justamente esses aprendizados em que você vai ali ter uma introdução, que você vai ampliar os seus horizontes em relação ao seu conhecimento, mas você ainda não vai se aprofundar, Você está criando uma ampla superfície e não está ainda, vamos dizer assim, se aprofundando. Essa casa muitas vezes traz informações sobre o período da nossa escola, do colégio, onde a gente estudava muitas matérias, muitas coisas, e tem ali esses colegas dessa época da vida também. E a casa 4? A casa 4 é uma área de experiência que fala das nossas raízes, da nossa ancestralidade, da nossa família. Então, quando a gente chega nessa vida, como a gente experiencia esse ambiente familiar, tanto a casa física, como também essa experiência emocional. Então, as informações sobre essa casa nos contam sobre como a gente experienciou a nossa família, como a gente percebeu tudo aquilo. Vai falar também sobre a nossa base emocional, então é uma casa que fala de emoções, de vida interior, desse reconhecimento dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, dessa interioridade. E vai falar também da família a ser construída, não só a minha família de origem, mas a família que eu vou construir, seja com um casamento ou com pets, com filhos, enfim, a família, que eu quiser construir, a minha casa, a casa onde eu vou morar e também como eu vou ser, dividindo o teto com alguém. Então, é um lugar de intimidade das nossas relações. E a casa 5? A casa 5 é uma área de experiência que fala das nossas paixões. Tanto daquilo que a gente ama fazer, então vai falar de hobbies, de lazer, de realmente atividades prazerosas, mas também pode falar de paixões em termos de viver uma paixão por alguém, por uma pessoa. E por isso também é uma casa que vai falar de sexualidade e muito nesse lugar da sexualidade como diversão, brincadeira, prazer. Essa área também está muito associada à criatividade, então a uma autoexpressão no mundo. Vamos pensar que ela é uma casa que vem depois da 4. Então, quando eu saio da minha base familiar, eu vou encontrar aquilo que é próprio meu, que tem a minha assinatura, que é algo muito individual. Então, aqui é uma área da vida em que a gente vai expressar a nossa individualidade e a criatividade justamente como uma forma de a gente colocar a nossa originalidade no mundo. É uma casa também que pode falar da nossa relação com os nossos filhos. E filhos aqui, então, podem ser filhos humanos
e aí vai falar da criação desses filhos, porque também é uma potência criativa, mas também pode falar de outros filhos, como projetos criativos. Então, para alguém que é um artista, por exemplo, uma pessoa que trabalha com cinema, seus filmes, podem ser seus filhos, são seus projetos. Enfim, todo projeto que possa ali ter a sua assinatura pode ser vivido, experienciado como um filho, algo que você colocou ali a sua criatividade. E por isso também vai ser uma área de experiência da vida associada à autoestima e autoconfiança. Porque para você poder criar algo que você vê valor, você precisa acreditar no seu próprio valor. E a casa 6? A casa 6 é uma área de experiência da vida que está associada ao trabalho, mas ao trabalho em termos de um dia a dia, uma rotina, um cotidiano. Então, eu gosto muito da reflexão, de que muitas vezes a gente sai do colégio e a gente vai direto para a faculdade no sentido de uma idealização de uma profissão. A gente imagina quem a gente quer se tornar, a gente imagina o reconhecimento que aquela profissão vai ter, mas poucas vezes a gente se questiona como vai ser exercer aquela profissão todos os dias. E essa é uma pergunta de casa 6, porque a casa 6 nos traz informações sobre o que é importante pra gente nesse cotidiano, nesse dia a dia. E não é uma casa que fala apenas de trabalho para pensar esse cotidiano. Claro que no trabalho ela também vai falar, por exemplo, do que é importante nesse ambiente de trabalho, o que você espera encontrar, nesse lugar. Vai falar das relações de trabalho. Mas para além do trabalho, ela também é uma casa que fala de saúde e por isso eu gosto muito de finalizar, resumir, dizendo que é uma casa que fala da qualidade de vida, que é onde a gente pode encontrar esse work-life balance, que é o que hoje está na moda e dizer, que é esse equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Então, como é que eu também cuido de mim, da minha saúde, da minha energia, da minha disposição, para eu poder estar bem, para poder produzir bem, para eu poder trabalhar bem. Então, o que vai ser importante nessa rotina, nesse cotidiano, para esse investimento na qualidade de vida. E a casa 7, conhecida como a casa do casamento. Mas a gente pode pensar na casa das parcerias, que pode ser uma parceria amorosa, como um casamento, mas pode também ser uma parceria profissional, numa sociedade, numa parceria para um projeto, alguma coisa que se deseja realizar. E também eu gosto muito de ver a parceria terapêutica, Essa relação entre duas pessoas em que tem um vínculo terapêutico, eu gosto muito de olhar para ela na casa 7, já que é uma casa que fala do reconhecimento da importância do outro na nossa vida, dessa construção de um nós, de poder contar e confiar no outro, assim como muitas vezes, poder também oferecer para o outro o nosso apoio e segurança para que o outro possa contar e confiar em nós. Então, é uma área da vida que vai falar dessa potência do encontro e vai falar de algo que existe em nós, afinal é o nosso mapa, mas é um potencial nosso que a gente só explora e entra em contato na relação com outra pessoa, na relação com esse outro, formando esse nós. Então, muitas vezes a casa 7 é pensada como uma casa também da sombra, no sentido de algo que há em mim como potência, mas que só é expressa e desenvolvida no contato com o outro. Então é interessante, porque se a gente pensa no casamento, pode falar de algo que nos atrai no outro, mas na verdade é algo nosso que a gente tem a potência de desenvolver na relação e no encontro. E a casa 8? A casa 8, como uma casa que vem depois da 7, ela vai falar também de parcerias, e ela vai falar de valores compartilhados. Talvez eu até tenha esquecido de falar sobre isso na casa 2, A casa 2, que é oposta e complementar à casa 8, a gente falou sobre aquilo que pode valorizar o trabalho, mas também tem os valores no sentido daquilo que eu valorizo. Até porque se ela fala de finanças, de produção de recursos, administração dos recursos, a escolha de investimento de um determinado recurso, seja ele tempo, dinheiro,
vai depender daquilo que tem valor para mim, né? Então, se eu decido investir meu dinheiro em livros, cursos, é porque isso tem valor para mim. Então, isso é o que fala a casa 2, são os meus valores pessoais. A casa 8 vai falar dos valores compartilhados, porque justamente é uma casa que vem depois da 7, depois que eu reconheci a importância do outro na minha vida. Então, vai falar da transformação desses valores, né? O quanto eu posso ser transformada pelos valores do outro e o quanto eu também posso transformar o outro com os meus valores. E ali é criada, então, uma alquimia. Em termos de valores do outro também, podem ser valores financeiros. Então, a casa 8, se a casa 2 fala dos recursos que eu produzo, a casa 8 vai falar dos recursos que não fui eu que produzi, que podem vir para mim através de um patrocínio, através de uma herança, através de um investimento, através de um inventário ou através de uma aposentadoria. Então a casa 8 vai falar, por exemplo, das nossas reservas, daquele dinheiro que pode estar lá, como se diz, ele trabalhando por ele mesmo, né? Diferente da casa 2, que é a gente trabalhando ali realmente para produzir os nossos recursos. Então é uma casa que tem a ver com esses valores compartilhados, com essas finanças compartilhadas, e também é uma casa, pensando nesse lugar, né, da casa que vem depois da 7, é uma casa que fala de intimidade, porque se há uma alquimia em relação aos valores compartilhados, há uma intimidade profunda, que é poder ficar nu na frente do outro. E esse nu pode ser fisicamente, então é uma casa que tem muita conexão com a sexualidade, mas a sexualidade aqui como um processo de intimidade profunda e de transformação. E também o ficar nu na frente do outro no sentido de se abrir, de realmente criar uma relação íntima, de poder falar sobre todos os assuntos, inclusive os assuntos mais difíceis. Inclusive, essa casa, ela fala sobre como a gente lida com crises, como a gente lida com processos de mudança e como a gente pode lidar com as perdas. Então, é uma casa que traz diversos assuntos. E a casa 9? Como uma casa, então, que vem depois da 8, que fala dessas transformações todas, é como se fosse uma casa de renascimento, que vai falar de novas metas, novos objetivos, um novo caminho de vida, um novo caminho a seguir. E ela vai falar, então, dos grandes estudos e das grandes viagens. E grandes, lembram que a gente falou do pequeno na casa 3? O pequeno era aquilo que estava ao alcance das nossas mãos, certo? E o grande aqui vai ser algo que está distante, aquilo que não está ao alcance das nossas mãos e que a gente precisa realmente ir mais distante para buscar isso. Então, o que seriam, né, esses grandes estudos? Aí teria essa relação com um aprofundamento. Então, não é mais um curso introdutório, não é mais algo que eu estou adquirindo uma ampla superfície, é algo que eu estou me especializando, que eu estou me aprofundando, que eu estou fazendo uma formação. Então, tem muita relação, por exemplo, com a área acadêmica, né, de você ir lá fazer uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então, você vai cada vez mais se especializando naquele assunto e se apropriando disso para poder criar conhecimento, né? É uma casa de fogo, uma casa de criatividade, então se apropriar de conhecimento para poder criar em cima dele. E as grandes viagens é quando você faz uma viagem que você entra em contato com outra cultura, com outros valores, com a possibilidade realmente de perceber que existe uma forma de viver que é muito diferente da sua. Então, há essa ampliação dos horizontes através daquilo que está distante da gente. Também é uma casa que pode estar associada às nossas crenças, aquilo que a gente acredita sobre o mundo, sobre a vida. Podem ser crenças religiosas, né? Então, é uma casa que, por falar de um caminho a seguir, também pode estar associada a religião, mas pode falar simplesmente, né, de um caminho a seguir como uma filosofia de vida, aquilo que eu acredito e que eu quero levar para minha vida. E depois, então, de ampliar os horizontes, estudar, se aprofundar, a gente vai para a casa 10, que é a casa do meio do céu, que é uma área da vida que vai falar sobre a nossa realização no mundo. Tudo que tem ali nessa casa nos traz informações importantes sobre o que vai fazer a gente se sentir
realizado no mundo, e isso muitas vezes tem a ver com a questão profissional, porque é uma área da vida que fala daquilo que a gente vai construir no mundo, né? O nosso legado. E nós vivemos numa sociedade que cultua muito o trabalho e que investe muito tempo realmente no trabalho. Então, muitas vezes, quando a gente pensa numa realização no mundo, a gente acaba associando a uma realização profissional. Mas não apenas. É a ideia de como eu me realizo no mundo, como eu me realizo na sociedade, e se eu não trabalho, por exemplo, outras coisas vão possibilitar com que eu me realize no mundo. Então, só para a gente não deixar fechado nisso, apesar de que muitas vezes essa vai ser realmente a expressão. Então, é uma área da vida que vai nos contar sobre as nossas ambições, sobre as montanhas que a gente quer subir, sobre as qualidades e habilidades que a gente tem para desenvolver, para se realizar no mundo. E como é uma casa de ampla visibilidade, muitas vezes o que a gente tem ali costuma estar exposto, né? Uma casa pública, nossa personalidade pública. Então, fala muito também de como a gente tende a ser reconhecido pelas pessoas no nosso trabalho, enfim, na nossa vida pública. E a casa 11? A casa 11 é uma área da vida que vai falar da nossa vida social, a nossa relação com os nossos amigos, com grupos coletivos. Então é a ideia de fazer parte de algo maior do que eu, né? É uma casa que fala de ideais e que pode até trazer a potência de pensar em projetos futuros, mas muito associado a essa conexão, né, com um grupo, com um coletivo. Então é uma casa também que pode trazer informações sobre contribuição social, sobre a importância dessa relação com esses grupos e o quanto é importante também eu me sentir contribuindo para algo maior do que eu. E finalmente, a gente tem a casa 12, que é uma casa conhecida como a casa da espiritualidade, que vai trazer informações importantes sobre esse caminho de interiorização. E mesmo para quem é ateu, não tem uma relação específica, né, com a espiritualidade, a gente pode falar como uma casa de acesso ao inconsciente. Então, uma forma de acessar pode ser através, né, dos processos terapêuticos. A ideia é tudo aquilo que leva você para dentro de você mesmo, nesse autoconhecimento, nesse movimento de interiorização. É uma casa também conhecida como a casa das instituições, então muitas vezes a gente tem, né, uma força importante nessa área da vida, pode ser que a gente tenha relações importantes com algumas instituições, e também é dita, né, como a casa dos inimigos ocultos. Então pode nos dar alguma informação sobre algum tipo de conflito que a gente pode ter e que não pode estar muito claro pra gente. E até em oposição a isso, né, a gente tem na casa 7, que a gente vê mais sobre as parcerias, mas que também pode trazer informações sobre inimigos declarados, aqueles que realmente se colocam e se impõem, né, e não ocultam nada em relação a isso. Então a gente foi vendo que cada uma dessas casas astrológicas, áreas de experiência da vida, traz temas específicos que cada um de nós pode viver, e essa área da vida ela vai ser sempre preenchida pela energia de um signo. Então o signo vai nos dizer ali essas qualidades e habilidades que a gente pode desenvolver naquela área da vida, e inclusive cada signo tem o seu planeta regente, e um planeta regente do signo que a gente tem na cúspide de uma casa astrológica também vai trazer informações importantes sobre aquela área da vida. Então, para dar um exemplo, imagina que a gente tem Aquário na casa 2, então a gente viu que é uma casa que fala dos meus talentos, das minhas habilidades, e o que pode agregar valor ao meu trabalho. Então, quando eu faço alguma coisa que é original, que é na contramão do senso comum, que é revolucionário, ou que está associado, né, aos valores sociais, né, que de alguma forma está conectado com essa contribuição para algo maior do que eu, uma contribuição para o coletivo, que tem a ver com tecnologia, tudo isso vão ser talentos e habilidades que estão à minha disposição para eu agregar valor ao meu trabalho, né? Quanto mais revolucionário for o meu trabalho, mais valor ele vai ter. E como é uma casa também de valores pessoais, então
aonde eu quero investir os meus recursos? Para que eu quero produzir recursos? Para ter minha liberdade, né? Para poder contribuir para algo maior do que eu. Esses são os valores, né, de alguém que tem ali um aquário na casa 2. E aí a gente pode olhar para o regente desse signo, Urano, pode nos trazer informações importantes, e o corregente Saturno também pode trazer informações importantes. Então, aonde esse planeta tá, né, o signo, a casa, os aspectos, tudo isso também vai contribuir para trazer mais informações sobre como a gente experiencia essa área da vida. E obviamente que se a gente tiver planetas nessa área da vida, aí essa área da vida eu brinco que ela vai ser importante ao longo de toda a vida. Porque sempre há essa preocupação, né, de nossa, mas eu tenho uma casa vazia. Gente, não existe casa vazia, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Como eu falei, sempre uma casa é preenchida pela energia de um signo, aquelas informações ali vão ser bem importantes pra gente entender como a gente vivencia aquela área. E também não quer dizer que essa área nunca vai ser importante, porque, no mínimo, o Sol, como ele percorre todos os signos, todos os anos, todo ano o Sol faz um passeio por todas as nossas casas astrológicas. Então, pelo menos uma vez por ano, você vai ter um momento em que aquela área da vida é foco para você. Então, a gente vai ali tendo essa oportunidade, né, de colocar luz, consciência e fazer reflexões sobre aquela área da vida. Agora, quando a gente tem no nosso mapa uma área com muitos planetas, aquela área tende a ser importante na nossa vida como um todo, né? Ela costuma ter uma importância por um grande, né, período da nossa vida e não só em determinadas fases. Então, essas são formas, né, de a gente ir entendendo algumas áreas da vida, como a gente pode experienciar elas, né, como a gente vai viver elas e também a importância, a relevância que ela tem na nossa vida. Então hoje eu quis trazer para vocês esse guia completo das casas astrológicas, fazendo um passeio por cada uma dessas 12 áreas da vida e entendendo quais informações vocês podem ter através, né, do signo que está ali, dos planetas que estão ali, ou até mesmo dos planetas em trânsito, né, que vão passando pelas áreas da vida ao longo dos anos. E se você então já aproveitou a primeira dica do mapa astral gratuito para conhecer a sua mandala e conhecer as posições dos astros no seu céu de nascimento, aqui vem a minha segunda dica, que é você ter acesso às interpretações dessa mandala astrológica, inclusive das suas casas astrológicas e dos signos que você tem nelas e dos planetas que você tem nelas. Para você ter acesso a tudo isso, você precisa conhecer então o mapa astral digitalizado. São aproximadamente 50 páginas, todas escritas e interpretadas pela minha mestra imã de coração, a Cláudia Lisboa. Então ali você vai obter todas essas informações. O link já deve estar aparecendo aqui na tela e também vai estar na descrição do vídeo. Eu tenho certeza que você vai amar. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. E não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!